Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do Jyotish. Vamos começar a dar uma olhada no seu mapa de Jyotish. Antes de tudo, é importante fazer uma ressalva. O Jyotish visa a gente conhecer padrões energéticos que tendem a influenciar a gente se a gente não está ciente deles. Como se a gente estivesse dentro de um rio, onde a água que está passando levasse a gente para um lado e para o outro. Se a gente se identifica com o rio. Se a gente não se identifica com o rio, esse rio passa através da gente sem conseguir carregar a gente. Tá? A palavra graha, que em inglês tem a raiz da palavra, vai virar grab, que é segurar, a gente vai traduzir como astros, o que a gente normalmente chama de planetas. São frequências que têm a capacidade de sequestrar o nosso sistema se a gente não estiver ligado neles. Ok? A gente agora, quando estiver olhando o mapa, a gente vai estar olhando as frequências que normalmente vai ter uma facilidade que você se identifique com elas nesse sentido de se sentir manipulado ou se sentir, não é abusado a palavra, é muito apropriado pela ação dos outros sem ter um rumo próprio. Ok? Bom, então, na nossa vida, quem dá o discernimento para fazer A ou B é Buddhi, que é Mercúrio. Anota aí. Mercúrio, Buddhi, é o graha, o astro, responsável por a gente conseguir discernir entre aquilo que é válido e aquilo que não é válido. Quando o nosso Mercúrio está forte, isso aumenta a nossa capacidade de viveka, de discernimento. Quando o nosso Mercúrio está frágil, a gente sente muito, mas discerne pouco. Tá? Quando eu estiver falando sobre cada um dos grahas, dos astros, eu vou falar sobre aonde ele está. Vou falar sobre aonde ele está em termos de signo solar, em termos de signo lunar, em termos de pedacinho do signo lunar. Tá? Isso vai significar que a gente tem um nível de análise num nível mais social, assim, onde as pessoas não te conhecem, mas têm um contato contigo, que é no nível solar. Onde as pessoas te conhecem e têm alguma relação contigo, que é no nível no signo lunar da nakshatra. E onde elas te conhecem muito bem, muito próximo, que é no pedacinho, num dos quartos do signo lunar. Ok? Bom, isso é o aspecto do signo, é como a gente é num nível mais psíquico, mais sutil. É como a gente sente o mundo, é como a gente vivencia o mundo de uma maneira subjetiva. Tá? Além do signo, tem a casa. A casa é como as coisas acontecem na vida. Então, por exemplo, você pode estar num lugar trabalhando numa cozinha super legal, com uma pessoa super legal, com uma coisa que você super acredita. Isso tudo é signo. São coisas de valores, não materiais. Se a cozinha é limpa ou é suja, se a cozinha é ventilada ou é quente, se a cozinha é isso ou aquilo, é a casa. Tá? E sempre vai ter o conceito do regente, do signo, e a relação do astro com o regente do signo. Então, por exemplo, é como se você alugasse a casa em um lugar que você, a princípio, gosta do cara que te aluga ou não gosta. Se o cara que te aluga gosta ou não gosta de você, tem essas relações do quanto você vai estar confortável, certo? Se você estiver estressado num canto, você vai se comportar de uma maneira diferente do que se você estiver num lugar que você esteja sendo bem tratado, né? Então é essa a ideia de regência de cada um dos signos, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber no nosso mapa, independente da questão que a gente vai trazer, que é que a gente vai se sentir explorada,
é qual é o nosso signo regente da nossa vida material, nessa vida, que é o ascendente, entre parênteses, terráqueo. Tá? A gente, no Jyotish, tem 3 signos. O signo terráqueo, o Lagna, o ascendente terrestre, que normalmente só aparece como Lagna, o ascendente lunar e o ascendente solar. Então, no teu caso, o teu ascendente, que agora eu só vou falar ascendente, não vou falar mais terráqueo, tá? É o lugar que estavam os astros no momento, no horizonte leste, no momento onde você nasceu. O signo que estava ali era Sagitário, tá? Então, um dos teus signos, quem é você fisicamente, quem é você nessa vida, é Sagitário. O teu signo mental, o teu signo da última vida, o teu signo dos seus padrões de gostos e de comportamentos é Capricórnio. É onde a Lua está. E o teu signo de alma, para onde tua alma está evoluindo, o teu signo da próxima vida, a tua relação do como você está se transformando nessa vida para as próximas, que é o signo solar, é Libra. Tá? Então aqui a gente vai focar principalmente no teu signo lunar. Por quê? Porque a tua questão é: eu me sinto explorada. Ok? No lugar onde eu trabalho, por que eu não consigo ter a minha própria identidade? Por que eu tenho dificuldade em fazer com que minha vida siga adiante nesta vida? Então, essa pergunta que é relacionada ao mundo externo, ao mundo objetivo nessa vida, a gente vai olhar através do teu mapa do ascendente terrestre, que é de Sagitário. As questões de como você se sente psiquicamente, a gente vai olhar através do teu mapa do ascendente lunar, que é de Capricórnio. Você vai ver que isso é importante por conta da relação das casas. A casa 1, que representa você, quando a gente está falando da tua vida em geral, vai ser Sagitário. Quando a gente estiver falando do teu aspecto psíquico, a gente vai puxar a casa onde a Lua está para ser a primeira casa. E aí a gente vai falar a Lua como sendo a casa 1, ainda que no mapa natal ela não esteja na casa 1. Então esse mecanismo de rodar o mapa ajuda a gente a saber ler melhor um aspecto ou outro do nosso processo espiritual. Tá? O Jyotish está muito mais interessado em entender e descrever processos kármicos, ou seja, nosso processo como uma alma que reencarna, do que exatamente o processo do Tiago dentro desse corpo. Entende? Então ele tem um olhar tanto para a nossa vida aqui, se vou casar, se vou ganhar dinheiro, se vou ter carro, se vou ter família, se vou ter filho, se vou ter isso, não sei o que e tal, que é mais ou menos, grosso modo, que a astrologia grega faz, que fala da vida desse corpo aqui, entender ele como o ser principal. Mas a gente tem a capacidade de ver isso de uma maneira mais descolada. O presente, o passado e o futuro são possíveis de ser vistos dependendo da forma como a gente olha para eles. Tá? Então, nossa metodologia básica vai ser sempre olhar como é que está, isso é bom você anotar, como é que está se sentindo o astro em questão naquela casa. Ele está confortável ou está desconfortável? Ele está feliz ou ele está triste? Ele está forte ou ele está fraco? Ok? Em quais níveis? No nível do signo solar, no nível do signo lunar, da nakshatra, no nível do signo... aí já na palavra não é signo. De um pedaço do signo lunar. Ok? Então, em sânscrito é Rashi, o signo, nakshatra, o signo lunar, e Pada, o quarto, dos 4 quartos que vai ter dentro de cada nakshatra. A gente tem 30 graus dentro de um signo. Dentro desse signo tem 2 nakshatras e meia, cada um com 13,20, 13 graus e 20 minutos. Dentro desses 13,20, a gente divide em 4 e dá 3,20, 3 graus e 20 minutos. Da mesma forma que 60 minutos formam 1 grau,
Quando a gente multiplica 3,20 vezes 9 dá 30 graus. Tá? Então, dentro de um signo solar tem 9 nonos. E cada um desses 9 nonos é substancialmente diferente do outro, porque ele é regido por um astro diferente. Ok? Então, por exemplo, em Áries, o primeiro nono é regido por Áries, o segundo nono é regido por Touro, o terceiro nono é regido por Gêmeos. Aí, por exemplo, se a gente está falando da Lua, ou do Lua, falando mais apropriadamente, o Lua, num lugar regido por Marte, vai se comportar de uma forma. Num lugar regido por Mercúrio, vai se comportar de uma seguinte forma. Num lugar regido por Vênus, vai se relacionar de uma seguinte forma. Entendeu? Isso faz com que, por exemplo, uma pessoa nascida em Áries, que tenha o signo, o ascendente em Áries, e tem 9 diferentes modalidades de arianos, taurinos e etc. Tá? Então a gente vai olhar especificamente qual é a localização do astro. A gente vai olhar qual é o conforto dele em relação a essa localização. Vai olhar quais são os astros que eventualmente estão olhando para ele de uma maneira muito forte, impactando e se misturando com ele energeticamente. E também qual é a densidade da casa onde ele está. Se um astro está muito forte e o palco está muito fraco, é como se ele tocasse num lugar vazio. Se ele toca muito mal, mas o palco é muito bom, uma casa de show muito boa, ele não consegue fazer muita coisa só porque a casa de show é muito boa. Tá? Então são mais ou menos uns 3 ou 4 fatores que a gente vai olhar no sentido de responder essa pergunta. Por que eu me sinto explorada? E não exatamente por que eu sou explorada. Por que eu me sinto incapaz de tomar as rédeas da minha vida em termos de decidir para onde eu vou, de fazer acontecer na minha vida? Tá? E por que eu tenho a dificuldade de manter estabilidade na minha vida? Por que eu sempre vou e parece que volto? Por que tudo às vezes parece que está arrastado? Ok? Então cada uma dessas perguntas a gente vai lidar através dessa metodologia. Bom, então vamos às perguntas. Não sou eu quem me navega é o mar.